Então aconteceu aquilo que muitos de nós imaginávamos que poderia acontecer, ou que muitos de nós temíamos que poderia acontecer, que é a vitória do Donald Trump nessas eleições presidenciais dos Estados Unidos. De madrugada já tinha muita gente da extrema-direita brasileira, os bolsonaristas e olavistas celebrando, comemorando, Eduardo Bolsonaro comemorando, Carla Zambelli, entre outras figuras da extrema-direita, né, o Paulo Figueiredo Júnior celebrando. E aí vocês podem imaginar que o que acontece nos Estados Unidos com essa magnitude vai ter impacto no Brasil e no mundo inteiro, né? Então, assim, isso vai fortalecer o discurso da extrema-direita, isso vai, ressuscitar certos movimentos que estavam enfraquecidos após derrotas eleitorais, isso vai impulsionar um monte de discursos bastante problemáticos pelo mundo, e a gente pode imaginar que a próxima eleição no Brasil vai ser daquelas, né? Inclusive, eu suponho que se fosse hoje a eleição no Brasil e tivesse Bolsonaro disputando com Lula, Bolsonaro ganharia. Então, realmente é um cenário preocupante e a vitória foi expressiva, né? Embora em termos percentuais não seja tão grande essa diferença, mas foram 5 milhões de votos a mais para o Trump. Isso não conta muito, porque nos Estados Unidos o sistema eleitoral lá é por colegiado eleitoral, né? Cada estado tem um peso, mas ele conseguiu maioria no colegiado também, 277 votos, sendo que ele precisaria de 270 para se eleger. E a Kamala Harris com 224, e ainda pode ser que essa diferença cresça ao longo da contagem, porque alguns estados demoram mais do que outros para poder fazer a apuração. Então foi uma vitória expressiva. E eu quero ler para vocês aqui um trechinho da reportagem de hoje do The Guardian falando sobre isso, né, contando sobre essa história. E aí tem um trecho aqui que é bem chocante, né, foi pensar do que foi o governo do Trump e da trajetória pessoal dele, né. Diz o seguinte, a reportagem do The Guardian aqui. O homem que incitou um ataque mortal contra o Capitólio dos Estados Unidos no dia 6 de janeiro de 2021 sofreu um segundo impeachment e sobreviveu, né? O homem que, nesse ano de 2024, foi condenado em 34 acusações criminais. O homem que encara múltiplos processos criminais e que teve que pagar milhões em diferentes processos, incluindo uma acusação de estupro, que o juiz considerou substancialmente verdadeiro. O homem no centro disso tudo e que os seus assessores militares na época, quando foi presidente, né, o chamaram de fascista e de um perigo para a República, vai voltar agora para a Casa Branca. Isso aqui é um artigo do The Guardian, né, uma reportagem do The Guardian, para você perceber como o negócio foi complicado, né? Quem acompanhou os 4 anos de presidência do Trump sabe como foi. Foram muitos livros escritos sobre isso, eu comentei alguns aqui com vocês também, porque tem gente que pensa que eu comecei a falar sobre a extrema-direita e sobre política aqui no canal por causa do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho, e não é verdade isso. Eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a me interessar sobre esse tema da extrema-direita em 2016, durante a campanha eleitoral do Trump, a primeira campanha eleitoral. E aí eu fiquei obcecado naquele momento, né, porque eu não conseguia compreender, assim, para mim era assustador tentar entender a mente do eleitor que estava disposto a votar numa figura abominável como essa, né? Uma figura perigosa como essa, com um discurso divisivo, com um discurso mentiroso, e aí perceber que havia chances desse cara ganhar as eleições dos Estados Unidos em 2016 já era preocupante. E aí já apontava, né, já indicava essa tendência global da extrema-direita, né? Já havia outros, como Orbán, por exemplo, que já estava na presidência da Hungria, mas já despontava essa possibilidade de outras figuras entrarem no poder. Então junta alguns processos, né, Brexit e Trump, e isso para mim se tornou uma obsessão naquela época, que era compreender os mecanismos por trás desse poder de convencimento dessa figura. E ao longo desses anos a gente foi descobrindo as razões disso, né? Naquele momento inicial, para mim era uma incógnita, eram muitas dúvidas, né? Eram muitas perguntas. E aí a gente foi descobrindo algumas respostas ao longo desse período, né? Então, assim, são 8 anos trabalhando sobre esse tema e, a gente pode imaginar, como eu falei em outras circunstâncias, né, que esse discurso vai perdurar por um bom tempo, porque é um discurso que enfrenta as instituições, é um discurso antissistêmico e é um discurso que descredibiliza a democracia. E aqui a gente pode pensar em algumas coisas a partir disso, né? Primeiro, que pode ser que as democracias modernas estejam chegando a um fim do seu ciclo de vida, então não dá para imaginar que seria para sempre isso, embora tivesse, né, embora tivesse lá o veredito do Fukuyama de que havia chegado ao fim da história, isso após a queda do Muro de Berlim, que havia chegado ao fim da história e que as democracias haviam vencido, o fato é que a história não para nunca. Então, assim, depois do fim do socialismo, a gente está vendo agora talvez o fim dessa democracia como a gente entende. E o que virá não sabemos, mas é possível que seja muito pior do que é agora.
o Trump é uma ameaça à democracia, o Bolsonaro é uma ameaça à democracia, então a gente fala de figuras aqui que estão o tempo todo tensionando as instituições e levando isso num sentido que vai privando as pessoas de certos direitos, certas liberdades. Então, talvez seja o fim desse ciclo, talvez seja o fim desse ciclo democrático e que outra coisa muito diferente possa vir adiante aí. Como eu falei, se vai ser melhor ou pior, não sabemos, eu suponho que seja pior. Mas algumas respostas foram surgindo ao longo do tempo, né? A primeira delas foi o poder das redes sociais nesse processo, né? Já vinham sendo utilizadas pelo Obama para poder, impulsionar sua campanha eleitoral, então já era alguém que compreendia o poder da internet e como usar isso para mobilizar a população, mas o que a campanha do Trump fez em 2016 foi algo extraordinário, fenomenal, e o uso, né, das fake news, e o uso, do direcionamento, do microdirecionamento de informação para manipular o eleitorado, e aí a gente tem, nesse século XXI, uma ferramenta de comunicação de massa que é poderosíssima, cujo poder a gente nem sequer compreende também totalmente. Talvez isso aqui seja uma coisa que gerações futuras vão poder olhar esse período e compreender como isso teve um poder de polarização política extraordinário. Então, você tem as redes sociais que são para nossa época o equivalente ao que o rádio foi nos anos 30, na Alemanha nazista, né? O rádio como comunicação de massa naquele momento foi usado pelo Partido Nazista para moldar a mente de milhões de alemães e legitimar atos de brutalidade. E aí a gente tem as redes sociais hoje que são utilizadas como essa ferramenta poderosíssima nesse mesmo sentido, né? A gente tem visto aqui como as redes sociais dividiram a sociedade, dividiram o mundo, as pessoas estão cada vez mais insuladas nos seus micro-universos, incapazes de dialogar com as demais, incapazes de ouvir o que as outras dizem, incapazes de respeitar a posição dos outros. Então isso aqui não coabita com a democracia em grande parte, porque a democracia seria esse espaço, né, do confronto dos diferentes, mas um espaço de consenso em grande parte. E aí o que acontece é que nesse mundo no qual a gente vive agora das redes sociais, não há espaço de consenso, há espaço apenas de divisão, há espaço apenas de confronto, é apenas tensão, é apenas, treta permanente. Então o Trump explorou isso de maneira excepcional, se elege inicialmente, e aí vem a pandemia. E a pandemia, vai pouco a pouco corroendo a popularidade do Trump, porque ele, assim como o Bolsonaro, foram figuras erráticas e caóticas durante a pandemia. Então, assim, muita gente atribuiu a culpa, né, da má gestão da pandemia a essas pessoas, de fato tem razão, e aí ele não se reelege. Mas não se reelege por pouco, porque o Joe Biden também não foi uma vitória, devastadora, foi uma vitória apertada. Joe Biden vem, essa figura que já está no estágio meio apático, né, então assim, já não tinha uma energia suficiente para empolgar a população norte-americana, o eleitorado norte-americano, e aí nessa eleição agora vem a sua sucessora, Kamala Harris, que também não empolgou. É claro que a gente fala de um país que é muito dividido em linhas partidárias, isso é um fenômeno também bastante particular lá, mas ela não conseguiu empolgar. Então, assim, as pesquisas indicavam que ela tinha chance de ganhar, até ontem, né, até esses dias atrás, ele tinha muitas pesquisas que davam preferência para Kamala Harris, mas o resultado aqui é inquestionável. O Trump vence a eleição, os republicanos conquistam a maioria no Senado, então agora, essa parcela do eleitorado mandou um recado claro para os Estados Unidos e para o mundo do que eles querem. E o que eles querem é aquilo que nos assusta, né? É aquilo que nos assusta porque, como eu falei, já aponta para outros países e para o Brasil também. Então a gente tem que se preparar, o negócio é apertar o cinto aí, o negócio é, se segurar na cadeira, porque o negócio que vem no Brasil aí não vai ser fácil. Ainda mais pensando em toda a derrota que tem sido percebida em relação à esquerda no Brasil, né? E daí essa questão das redes sociais, o uso das fake news também que se tornou onipresente, né? Hoje em dia a gente convive com fake news tanto quanto ou até mais do que a gente convive com notícias reais. E aí é o tempo todo a gente tendo que ter vários passos atrás para poder investigar a informação e saber se aquilo ali é verídico ou não é. É só para você ter uma ideia, né? Eu trabalho com isso, trabalho com essa coisa de desmentir fake news, de investigar esse tipo de conteúdo. Só esse mês eu fui enganado, pelo menos brevemente, em 2 fake news. Eu li uma notícia e falei, nossa, que absurdo. Passei para Carol ver e falei, espera um pouco, eu vou verificar. Fui verificar e era falso. Então, assim, tá tão sofisticado, tá tão refinado hoje em dia, e as fontes são tão confusas que a gente não sabe mais como navegar nesse mundo de mentiras. Então, isso aqui já se tornou, o padrão da política, o padrão da comunicação, o padrão da informação, de modo que a gente está o tempo todo agora em suspensão, sem saber se a gente consome uma coisa que é verdadeira ou falsa. E aí, tirando isso, entra outro elemento também que tem a ver com as teorias conspiratórias, né? Que essas, teorias mirabolantes que a extrema-direita explora exaustivamente, foi o que manteve a base trumpista envolvida e engajada durante o mandato dele, o QAnon, basta pensar, né, naquela época. O uso que eles fazem dessas teorias conspiratórias é muito poderoso também. E eles têm outro poder de
causar o pânico moral nas pessoas e engajá-las. Então a gente fala aqui de alguns mecanismos mentais, psicológicos, mas também retóricos, também oratórios, de convencimento, de persuasão, de causar o medo nas pessoas, de explorar esses sentimentos primitivos, de usar ferramentas modernas de comunicação, como as redes sociais, de modo a você direcionar a mensagem e conseguir polarizar cada vez mais a sociedade, de modo que não haja comunicação. Então esses recursos foram utilizados e a gente assiste a isso de maneira um pouco atônita. E ainda há um elemento adicional nessa história, né? Hoje de manhã eu li uma coluna de hoje do Wilson Gomes falando sobre, o título, se não me engano, é Local de fala é local de cálice, é uma coisa assim, e aí ele fala sobre as pautas identitárias, né, e ele defende uma ideia que eu concordo parcialmente, pelo menos, que a pauta identitária se tornou agora o calcanhar de Aquiles da esquerda. Então, assim, ele menciona a eleição do Trump, ele menciona essa eleição atual nos Estados Unidos, e ele fala como a Kamala Harris, que era alguém que defendia essas pautas veementemente no passado, teve que reduzir o tom, sabe, brutalmente, enquanto que o Trump explorou essas pautas identitárias para atacar a esquerda. Então acabou se tornando agora uma cruz para a esquerda essas pautas identitárias, de modo que se há alguma intenção de tentar resgatar a classe trabalhadora, se houver alguma intenção de tentar dialogar de novo com a população, vai ter que largar essa cruz aqui e começar agora a redescobrir quem são essas pessoas. Um trabalho que é feito pela extrema-direita há um bom tempo, né? Eu já falei anteriormente sobre esse livro aqui, que é o livro do George Lakoff, que se chama Don't Think of an Elephant, no qual ele fala sobre como nos anos 70 em diante a extrema-direita começou a investir uma grana violenta, né? A extrema-direita não, a direita tradicional. A direita tradicional norte-americana começou a investir uma grana violenta para treinar lideranças, para produzir livros, para, sabe, se inserir nas universidades, para criar, sabe, uma mentalidade, uma ideologia consistente, de modo a conseguir reconquistar o eleitorado norte-americano. Isso teve frutos. É claro que no meio dessa direita surgiu essa extrema-direita maluca, mas foi um trabalho feito sistemático, um trabalho consciente de reconquistar o eleitor dos Estados Unidos, e isso, como eu falei, funcionou. Então a gente tem agora um mundo que está agora, sabe, observando de cabelo em pé essa vitória, essa nova vitória do Trump nos Estados Unidos e como isso vai impactar todas as relações internacionais, vai impactar, sabe, o presente e o futuro do planeta. Hoje em dia eu já não sou tão obcecado assim com a campanha do Trump, eu acompanhei, obviamente, estava lendo as reportagens, mas não estava tão envolvido como eu estava em 2016, mas é aquela coisa, né? A gente está num mundo no qual isso se tornou padrão e esse discurso, né, essa retórica tem muito mais apelo, tem muito mais poder de convencimento do que o da esquerda talvez jamais tenha tido. Bem, me diga o que vocês pensam aqui no comentário sobre isso, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro da Uma Força e cuide por aí. Um forte abraço e até mais. Tchau. Fala, turma! Só para lembrar todo mundo que o dia 14 de novembro está chegando e a gente vai ter a nossa aula Os Segredos das Vendas e da Persuasão. Uma aula incrível onde a gente vai aprender a jornada do herói e todas as técnicas de vendas e de persuasão, para vocês poderem aplicar isso nos negócios de vocês, mas também nas causas pelas quais vocês lutam. Uma aula essencial. A extrema-direita sabe usar isso muito bem. Vamos usar essas técnicas por um mundo melhor, por umas causas que são nobres. Se você não está inscrito ou inscrita, clica no link aqui embaixo e se inscreva rapidamente nessa aula. Lembrando que é a aula inaugural da 3ª turma do Empreendedor Mestre. E a gente resolveu fazer ela aberta e gratuita para todo mundo poder participar. Um abraço e até lá!